Estamos aqui para mais uma aula. Desta vez vamos falar sobre a Parashá que lemos agora nesse Shabat que passou, Parashat Ki Tisa. E interessantemente é uma Parashá que também leremos, Bezrat Hashem, nesse próximo Shabat, pois esse próximo Shabat é Shabat Shkalim. É uma das 4 leituras especiais que fazemos nessa época do ano, antes de Pesach. Então repetimos uma parte de Parashat Ki Tisa que foi lida nesse Shabat. Mas vamos falar sobre um detalhe específico e muito importante dessa Parashá. Nessa Parashá, a Torá nos conta sobre o recebimento das tábuas da lei, Luchot Abrit, por Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. Mas sendo que Moshe Rabbeinu ficou lá por 40 dias, e como todos ou muitos sabem, durante esse tempo o povo ficou esperando ele ansiosamente, mas quando chegou no final desse prazo, houve uma grande confusão. O povo fez um cálculo achando que o dia que Moshe Rabbeinu subiu ao monte entrava na conta dos 40 dias, enquanto que aquele dia, como ele não foi um dia inteiro, ele não entrava na conta dos 40 dias. Começaram a ficar confusos. Onde estará Moshe? Perguntou o povo. Será que está tudo bem com ele? Afinal, ele não levou comida? Não levou nem o maná que cai no deserto? O que fazemos? O que está acontecendo? Será que ele está vivo? Será que algo aconteceu? E foi no meio dessa confusão que o lado contrário se aproveitou. O Midrash nos conta várias coisas que ocorreram, entre elas que houve uma escuridão, uma grande confusão, e o lado contrário aproveitou para mostrar uma imagem de Moshe Rabbeinu, de Moisés, deitado numa cama, como se fosse aquele o seu caixão, e eles viram isso no céu. O povo ficou em desespero. O povo falou: o que aconteceu com Moisés? O que aconteceu com Moshe Rabbeinu? Estamos sem líder. Depois dessa confusão, influenciados por pessoas de baixo nível, parte do povo resolveu fazer um ídolo. E assim foram até Hur, o filho de Miriam, que não quis de maneira alguma participar daquela loucura, e ele acabou sendo assassinado. Eles foram então até Aaron HaKohen, Arão, o irmão de Moshe, e falaram: nos ajude, nós queremos ter um líder. Aaron percebeu que se ele não ajudasse o povo, eles iam acabar cometendo um pecado terrível de matá-lo, isto é, matar o sumo sacerdote. Ele fez tudo possível para que parecesse que ele estava ajudando aqueles que queriam fazer idolatria, mas ao mesmo tempo ele fez o possível para que aquilo atrasasse, enrolasse e aquilo não acontecesse. Por isso ele falou: vão para as mulheres e peçam a elas o ouro que elas têm nas suas joias. E assim eles foram até as mulheres, mas as mulheres se negaram de maneira completa a entregar qualquer ouro para fazer um absurdo daqueles. Os homens não tiveram dúvidas. Naquela época os homens também usavam certos enfeites de ouro e entregaram todo o seu ouro para que fosse feito uma estátua. A história é longa, existem vários detalhes. O que aconteceu no final é que de todo aquele movimento acabou saindo o bezerro de ouro. Egel Azahav. Uma estátua que não somente era uma estátua inerte, que não fazia nada, uma estátua que, por influência de alguns fatores, havia lá uma placa que foi usada por Moshe Rabbeinu para tirar o caixão de Yosef, de José, do fundo do Nilo. E lá estava escrito Aleshor, suba touro. A gente sabe que Yosef era chamado de touro. E aquela placa acabou sendo jogada lá dentro da mistura do ouro derretido, e saiu de lá de dentro, era uma placa que tinha um poder especial, e acabou saindo de lá aquele egel, aquele bezerro de ouro. Havia bruxaria também daquelas pessoas de baixo nível, e aquele bezerro, ele não era simplesmente uma estátua, ele se mexia, ele andava, e o povo, infelizmente, começou
a servir aquela estátua. Hashem veio para Moshe e falou: olha, o povo lá embaixo, no pé do monte, pecou, volte lá para baixo. E assim, como todos sabem, Moshe quebrou as tábuas da lei e aqueles que fizeram pecado foram castigados. E aquilo levou Moshe a subir novamente ao monte, pediu perdão para Hashem, e Hashem perdoou o povo. E depois Moshe subiu outra vez, recebeu as segundas luchot, as segundas tábuas, e a história continua. Mas é dessa parte da história que vamos comentar alguma coisa. O que aconteceu naquele momento? O que estava acontecendo? O povo tinha acabado de receber a Torá no Monte Sinai, viu revelações divinas nunca vistas na história, e de repente, 40 dias depois, acabam fazendo um pecado terrível de idolatria? Isso é uma coisa que foge da nossa lógica. Então a primeira coisa que vemos é que o lado contrário não é bobo. Ele tem uma força e uma astúcia que pode chegar a ter o poder de enrolar pessoas que têm as coisas muito claras na cabeça. Temos que tomar muito cuidado com essa esperteza, essa astúcia do Yetzer Hará, da má inclinação do lado contrário. A Torá nos conta que houve, além das mulheres, houve uma tribo que não pecou por inteiro. Do resto do povo, haviam aqueles que pecaram, aqueles que não pecaram, mas da tribo de Levi não houve nem um membro que pecou. Todos os homens, todas as mulheres continuaram seguindo o caminho de Hashem e não ouviram os seus irmãos que queriam levá-los ao caminho errado. Os levitas são chamados da legião do rei, legião de Hashem, porque eles se mantiveram fortes mesmo naquele momento de grande confusão. A Torá não conta uma história apenas porque é algo que aconteceu. Existem vários fatos que aconteceram na nossa história, fatos importantes que a Torá não traz. Se a Torá nos traz esse fato, é para nos ensinar uma lição muito importante. Os levitas sabiam que existe um líder. Moshe Rabbeinu, Moisés. E como dizem nossos sábios, a Shekhinah, a presença de Hashem, fala da garganta de Moshe. O que Moshe fala, o que Moshe transmite ao povo, não é simplesmente algo que Moshe deduziu, que Moshe pensou, é simplesmente a voz divina saindo da sua boca. Os levitas, os levim, e assim as mulheres, também outras pessoas do povo, sabiam de maneira clara que se Moshe Rabbeinu falou que vai voltar em 40 dias, ele vai voltar em 40 dias. Ah, mas de acordo com os meus cálculos, Moshe não chegou depois de 40 dias? Cálculos, mas a palavra de Moshe é certa. Se Moshe falou que vai voltar, ele vai voltar. E foi isso que segurou eles para que eles não se desviassem do caminho. E ao final, o que aconteceu? Eles viram, e o povo inteiro viu, como as palavras de Moshe são verdade, são verdadeiras do começo ao fim. Hoje nós vivemos numa época de muita confusão no mundo. A escuridão, as distrações, as atrações por coisas negativas não faltam aí fora. Nós temos na nossa geração o mérito, como falamos em outras aulas, o mérito de ter escutado palavras claras do líder da nossa geração, do Moshe da nossa geração. O Rebbe de Lubavitch falou claramente, e frisou que é uma profecia, que nós estamos nos últimos momentos do exílio, que nós estamos para entrar na porta da redenção, na soleira da redenção. O que acontece? Depois desse anúncio, depois que o Rebbe pediu para que se divulgasse isso para o mundo, o Rebbe se ocultou. Muitos perguntam, opa, parece que o plano não está dando certo, o plano deu errado. Isso não existe.
O Rebbe frisou e disse que é uma profecia, e uma profecia boa não pode voltar atrás. O Rebbe frisou que estamos na porta da redenção. Hinezé Mashiach ba. Mashiach logo vai trazer a redenção. Podemos aprender e devemos aprender uma lição muito clara daquilo que aconteceu na época de Moshe Rabbeinu. Não seremos enganados agora. Devemos lembrar aquilo que aconteceu com os nossos antepassados. O lado contrário quis convencer ao povo que acabou. Moshe Rabbeinu se foi. Mas os Leviim, as mulheres e vários outros falaram: não, nós sabemos que as palavras de Moshe são eternas. Hoje devemos lembrar o mesmo. O Rebbe claramente falou em que época vivemos. E claramente disse que logo seremos redimidos. Devemos lembrar que cada dia que passa estamos mais próximos da redenção. Que cada dia que passa estamos prestes a ver a grande luz que haverá no futuro. Precisamos aproveitar esses últimos momentos e não ficar down, e não ficar para baixo, mas ficar para cima, sabendo que cada instante que passa estamos mais próximos desse grande momento. E que temos o mérito de conseguir ultrapassar esse obstáculo e não olhar para essas dúvidas, para essa confusão, ter o foco certo, saber que estamos no caminho correto e que devemos cumprir a missão que o Rebbe nos deu de preparar a si mesmo e ao mundo para a completa e verdadeira redenção. Para completar, eu gostaria de contar uma história que eu acho que tem muito a ver com tudo isso. É uma história que aconteceu na Inglaterra há algumas décadas atrás. Havia lá um senhor chamado Mr. Catch. Este Mr. Catch, ou Catch, trabalhava com peles. Ele trabalhava na bolsa de peles. Trabalhava com peles muito caras, compra, venda. Não trabalho com isso, não sei exatamente todos os detalhes, mas ele movimentava muito dinheiro. Ele era uma pessoa que doava para o movimento Chabad Lubavitch na Inglaterra. E ele tinha muita confiança no Rebbe. Uma vez ele viajou ao Rebbe e entrou em audiência particular. No meio da audiência, o Rebbe falou para ele, lhe ofereceu algo. O Rebbe falou: será que você gostaria de fazer comigo uma sociedade? O homem, na hora, escutou aquilo e falou: uau! No seu pensamento, isso daqui é uma sociedade garantida? Aqui é um business de sucesso. Lógico que eu aceito. Uma chance dessa eu não vou perder. Então, naquele momento, eles fizeram uma sociedade e combinaram, como o Rebbe frisou, que nenhum deles pode fazer nada sem autorização do outro. Falou: lógico, Rebbe. 100%. Disse para ele o Rebbe: vai e compra um certo tipo de pele. Eu não sei se o Rebbe perguntou a ele qual tipo de pele estava com bom preço, ou o Rebbe mesmo disse para ele o tipo da pele. Não me lembro exatamente desse detalhe, mas claramente o Rebbe falou: compra dessa pele. Ele comprou e avisou o Rebbe. O Rebbe falou: só isso? Mais! E assim o Rebbe foi empurrando ele para que comprasse mais e mais e mais e mais daquelas peles, até que no mercado já não tinha mais daquela pele para comprar. E para comprar toda aquela quantidade gigante de pele, o homem teve não só que usar do seu dinheiro, mas fazer empréstimos grandes de outras pessoas com muitas posses. E assim o Rebbe falou para esperar. Só que poucos dias depois, o preço daquela pele começou a cair. Começou a cair. O homem entrou em desespero. Aqui estava se falando em quantias gigantescas de dinheiro. E ele perguntou para o Rebbe: Rebbe, vamos aproveitar e vender agora? Para que o prejuízo seja pelo menos o que está agora, mínimo, que se pode falar mínimo numa quantia dessas. O Rebbe falou: não. E assim o preço começou a cair, e o Rebbe não permitia a ele vender as peles. O homem ficou chateado, começou a levar semanas, meses, e ele estava muito quebrado. O Rebbe avisou ele que não é para ficar perguntando, e quando tiver que fazer algo, eles vão estar em contato. Naquela situação, o homem parou de ajudar aqueles centros Chabad que ele já ajudava antigamente. Ele como que quebrou seu relacionamento com
aqueles rabinos que ele tinha contato na Inglaterra, mas a palavra dele ele não quebrou. Ele era um homem de palavra e ele cumpriu o que o Rebbe falou. Ele não vendeu as peles. Passou mais algum tempo e o preço daquela pele começou a subir. Começou a subir. Começou a subir e ao ponto que chegou no mesmo preço que estava quando eles compraram a pele. E foi assim que ele perguntou, podemos vender agora? Pelo menos não vai ter lucro, não vai ter prejuízo? O Rebbe falou não. E o Rebbe não deixou que aquele homem vendesse a pele. E mesmo quando o preço cresceu e subiu, o Rebbe não deixou. Até que o preço atingiu o dobro do que estava no começo. Ele recebeu uma mensagem do Rebbe, pode vender agora. E a gente pode imaginar a fortuna que esse homem fez na venda daquelas peles. Terminado o negócio, o homem, o Mr. Catch, voltou para falar com o Rebbe, em audiência particular, e ele estava pronto para dar o cheque com a metade do lucro para o Rebbe. O Rebbe falou, na Inglaterra, estão precisando de uma escola para os meninos. Use esse dinheiro para construir, para ter uma escola boa para os meninos lá. E aí ele teve coragem e falou, Rebbe, será que o senhor gostaria de fazer uma outra sociedade? Vamos fazer um outro geschäft, um outro business? O Rebbe falou para ele, você não é um bom sócio. E essa é a lição para nós. Sejamos bons sócios. O Rebbe falou que cada um de nós é um emissário no lugar onde se encontra. Devemos divulgar para todos que a redenção está chegando. E que devemos aumentar e melhorar no cumprimento das mitzvot, no estudo da Torá, especialmente no estudo sobre Mashiach e redenção. Pois, como disse o Rebbe, esse estudo faz com que vivamos com a redenção que está chegando, e ele é o caminho mais rápido e fácil para trazer a Geulah, para trazer a redenção. Sejamos bons sócios, sejamos aqueles que não duvidam das palavras claras e proféticas do Rebbe, pois elas sempre são verdade do começo até o final. Que possamos, de imediato, ver a completa e verdadeira redenção, quando toda a confusão do mundo vai terminar, quando todos vão reconhecer que esse mundo é um lugar que Hashem criou para que cumpramos com sua vontade, de maneira alegre, de maneira entusiástica, e que possamos fazer esse trabalho nos últimos minutos do exílio com alegria, com hayut, com vibração, e que seja Mashiach já. Muito obrigado. Tudo de bom.